Então, gostaria de convidá-los aqui à nossa mesa. Primeiro, João Gran Júnior, graduado em 2006, mestre em 2009 e doutorando desde 2012 em Geografia pela UFRJ. É geógrafo do IPP, trabalhando aí na área de estudos econômicos e gerência de geoprocessamento. Então, seja bem-vindo, João. Thales Vaz Penha, bacharel em Geografia, graduando em licenciatura também em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, experiência aí na área ambiental, com ênfase em geoprocessamento, companheiro de trabalho nosso no LabGIS, seja bem-vindo também. E Leonardo Oliveira Muniz, também geógrafo, mestrando em Engenharia Urbana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, experiência em SIG, área espacial, segurança pública, pesquisador, colaborador do Laboratório de Geoprocessamento. Então, seja bem-vindo também, Leonardo, fique à vontade. Então, a nossa primeira apresentação para dar início aqui às nossas atividades, convido João Gran Júnior à nossa apresentação. João, fique à vontade, se quiser. Pode ser sentado? Pode ser? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da organização do evento, parabenizá-los por todo o esforço de fazer a coisa acontecer, apesar de todos os problemas, enfim. Enquanto ajeita ali, eu vou fazer uma contextualização, breve contextualização do trabalho. Apesar de trabalhar com SIG já há alguns anos, cerca de 8 anos, no Instituto Pereira Passos, não sei se todos conhecem, mas é um instituto da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pela gestão e planejamento das informações da cidade. Então, apesar dessa interação direta via trabalho com o SIG, essa pesquisa, minha pesquisa de doutorado, não previa inicialmente uma interação tão intensa com o SIG, enfim, eu não pensei em fazer um trabalho aplicado, voltado à aplicação de SIG. E, bem na verdade, eu previa usar pouco até. Mas o que foi interessante é que, ao longo da pesquisa, a gente percebeu algumas necessidades, algumas questões que foram surgindo, que fez a gente ter que dialogar um pouco mais com essa perspectiva. Como geógrafo, a perspectiva espacial, da análise espacial, é uma constante, e as formas de representação dos fenômenos através do espaço, elas estão permanentemente permeando a forma como a gente pensa e enxerga as coisas. Então, nesse sentido, é que eu vou trazer algumas considerações relativas às formas, às perspectivas de representação do fenômeno em si, que eu tenho trabalhado, que são as dinâmicas produtivas relacionadas à economia da cultura, na cidade do Rio de Janeiro, mas de uma perspectiva mais ampla. Então, a minha tese é sobre economia da cultura, e eu trouxe para a nossa conversa nesse fórum em particular, trouxe algumas questões que vieram surgindo ao longo do desenvolvimento do trabalho, relativas a pensar as representações espaciais. Tá. O contexto em que a tese se insere, deixa eu passar aqui, é justamente a transição de paradigmas produtivos de finais do século passado para o século presente. Eu vou tentar não me aprofundar muito nessa discussão, mas depois para as perguntas, a gente pode abrir e vocês podem aprofundar, trazer novos elementos. O fato concreto que eu gostaria só de trazer é que há uma mudança radical na forma e na produção de valor dos produtos, enfim, da geração de valor em geral, nesse contexto contemporâneo. E aí é uma citação que eu acho que é bem ilustrativa, enfim, pulando o início, diria que o que poderia parecer como um mero redesenho da economia industrial era, na verdade, um deslocamento da própria função produtiva para as atividades imateriais. E aí eu vou trazer esse exemplo, ele é bem ilustrativo e ajuda a gente a pensar uma série de questões. Então, eu extraí da revista Exame, mas a gente poderia trazer esse exemplo para vários outros produtos, automóveis, quer que seja. Na parte de cima da camisa, na verdade, ali é a distribuição da composição do valor de uma camisa. Na parte de cima, a gente enxerga algumas variáveis que, historicamente, são definidas como as variáveis mais importantes do processo produtivo, dentro da lógica industrial.
Então, a gente tem, por exemplo, custos materiais, custos de transporte. O custo de transporte eu queria chamar a atenção porque o custo de transporte, dentro das teorias locacionais, ele historicamente é visto como um dos principais fatores de relevância para pensar as teorias locacionais. Porque geralmente tem um custo elevado que tem que ser atribuído na localização dos estabelecimentos, das empresas, etc. e tal. E a gente percebe por esse exemplo, o custo de transporte para esse tipo de produto especificamente, e não é só para esse, para vários produtos hoje que dependem cada vez mais do caráter cognitivo, ou seja, da economia do material, ele é cada vez menos relevante. Então a gente tem, na composição do valor dessa camisa, 7,6% só se refere ao custo de transporte. Se a gente for olhar para o custo da mão de obra, lá no extremo canto de lá, é só 0,6% do valor da camisa. E ali eu estou falando salário do trabalhador na fábrica. Tá? Porque se a gente sai da fábrica e vai para a equipe de designer, a equipe de concepção, aí esse valor entra ali embaixo, onde a gente fala do lucro da marca, por exemplo, que já sobe para 12,5%, ou do imposto de valor agregado. Enfim, é só para ilustrar essa mudança de paradigma produtivo que está muito mais assentado hoje na lógica do imaterial. Pode passar, por favor? Tá, aí são algumas referências, tá? A apresentação vai ficar, são só algumas das referências que a gente traz para esse diálogo, para essa tese. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, dentro dessa mudança de perspectiva, dessa mudança de paradigma produtivo, a gente tem muita força numa nova narrativa, num novo discurso que se constrói em torno da ideia de economia criativa. Não sei se todos já ouviram falar, mas a gente vai falar rapidamente, a gente pode retomar esse assunto mais adiante. Um breve histórico dessa ideia de economia criativa. Então, essa noção, ela nasce, ou ela começa a ser germinada em 94, na Austrália, a partir de um projeto político do governo australiano, que chama de Creative Nation. Tá? Qual era a ideia desse projeto? Na verdade, qual que é a ideia que vem se perpetuando nos projetos subsequentes? É a ideia de inserção produtiva na economia do imaterial, valorizando as singularidades culturais e a criatividade locais. Em suma, a ideia é o quê? A gente tem uma mudança de paradigma produtivo de uma lógica industrial para uma lógica que não se sabia muito bem o que era. Né? Que lógica seria essa? Economia flexível, quer que seja. E vários países do mundo se debruçando sobre essas incógnitas, sobre essas questões, falaram, não, e o que é que como é que a gente se projeta dentro desse novo contexto? E a ideia de criatividade emerge com força enquanto política pública nesse contexto. Em 97, na verdade, através do governo do Reino Unido, é que a ideia de economia criativa, indústrias criativas, ganha realmente peso no debate político internacional e se consolida com uma agenda, entrando na UNCTAD, na Unesco, etc. e tal. Por que eu coloquei economia criativa e economia da cultura lá em cima? E eu não coloquei aquele menos ou vezes, na verdade não é um menos, seria economia criativa, economia da cultura, ou economia criativa versus economia da cultura. Na verdade, a gente está diante de um debate que é bastante interessante e que na última década a gente teve uma virada no Brasil, pegando só o exemplo brasileiro, que a ideia de economia criativa ela é muito atrelada à ideia de mercado. O foco é essencialmente no mercado, porque ela foi concebida dessa forma. Então, por exemplo, no Reino Unido, a ideia de economia criativa ela é definida enquanto alguns setores, está escrito ali, indústrias criativas, são aquelas que têm sua origem na criatividade, habilidades, talentos individuais e que apresentam potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração da propriedade intelectual. Em suma, foram definidos 13 setores de atividade econômica, vistos como os setores mais dinâmicos da economia, e a ideia é como a gente consegue mobilizar produtivamente esses setores para que nossa economia cresça. Tá? Então, é uma perspectiva essencialmente voltada para o mercado de mobilização da cultura e da criatividade locais para a produção de bens e serviços culturais. Já a economia da cultura, ela tem uma outra pegada, ela tem uma outra narrativa, que é uma narrativa mais voltada, ela é mais plural, na medida em que ela reconhece, sim, é possível que a gente mobilize a cultura para a geração de riqueza. Existe uma dimensão econômica na cultura, mas a cultura ela é muito mais do que isso. Ela tem valor em si. Assim como, para ilustrar, eu poderia perguntar qual que é o valor de uma árvore. Talvez para um economista uma árvore tenha o valor que vai ser da transformação daquela árvore em móveis, ou, enfim, para queimar, para virar não sei o quê, etc. e tal. Mas talvez você pergunte para um ambientalista e fale, não, a árvore tem um valor intrínseco, tem um valor em si.
ou a árvore tem o valor da sombra, ou o que quer que seja. Tá? Então, é uma discussão entre preço e valor, na verdade. O quanto que a gente precifica a cultura e o que há, quais são as várias dimensões do valor que ela realmente tem. Por favor. Tá? Dentro desse contexto de política, de afirmação de políticas públicas voltadas para a economia criativa, a gente tem algumas iniciativas, algumas plataformas internacionais de cidades criativas. Essa é da Unesco. Né? A ideia é que esse novo paradigma, essas novas perspectivas, impõem novos desafios para o desenvolvimento das cidades. Tá, aqui é só também para ilustrar como é que esse debate chega no Brasil. Então, a gente tem a criação da Secretaria de Economia Criativa. Né? Esse aí é o Plano de Economia Criativa, 2011-2014. Atualmente, essa secretaria não existe mais, ela foi incorporada, ela fazia parte do MINC, desde sempre fez parte do Ministério da Cultura. Ela foi incorporada, justamente como eu havia dito antes, essa mudança de narrativas, é uma correlação de forças. Num determinado contexto político nacional, a ideia de economia criativa estava muito forte. Tá? E se criou uma Secretaria de Economia Criativa, porque a orientação do MINC era basicamente voltada nesse sentido. Hoje existe um outro grupo político que assumiu a secretaria e que entende que não, a economia criativa é importante. Tá? Aí seria, na verdade, economia criativa e economia da cultura. A economia criativa é importante, só que ela não pode ou não deveria pautar a agenda central do Ministério da Cultura, que aí tem uma perspectiva muito mais voltada para a ideia de economia da cultura. Tá? Mas é só para ilustrar alguns números. Aqueles números que aparecem ali, não dá para visualizar direito, mas foi um estudo que a Firjan fez, e foi um estudo pioneiro em 2008, usando dados da RAIS 2006, eu vou retomar um pouco esse estudo para falar um pouco a questão das representações, mas esse estudo está publicado no site da Firjan, ele está sendo atualizado anualmente, qualquer um pode ter acesso, ele vai aparecer aí em algum momento, por favor. Tá, então, ali era o contexto nacional. No contexto local, trazendo para a cidade do Rio de Janeiro, a gente pode ver iniciativas semelhantes à iniciativa nacional, mas que, na verdade, é um reflexo de iniciativas globais. Então, a gente tem ali os dois planos estratégicos da cidade, 2009, 12, 13, 16. Em ambos os casos, aparece explicitamente como um dos setores estratégicos a economia criativa. Né? Ali o setor de Rio, capital da indústria criativa, em ambos os planos estratégicos isso aparece. Iniciativas que a gente tem nesse sentido são várias. Uma delas ali é o Rio Criativo, que, na verdade, é uma incubadora do governo do estado do Rio de Janeiro, voltada ao desenvolvimento, a incubar e fazer germinar essas iniciativas desses setores da economia criativa. Então, é uma pegada, é uma perspectiva setorial, segundo aquela concepção de economia criativa que vem do Reino Unido, vai perpassando diferentes instâncias, UNCTAD, etc. e tal. E, mais recentemente, a gente tem a criação do Distrito Criativo do Porto, não sei se todos conhecem, mas nesse processo de revitalização da área portuária, a gente tem a constituição do Distrito Criativo do Porto, que é uma iniciativa interessante, vale a pena conhecer. Pode, por favor. E aí, a Rede de Distritos Criativos Flandres DC. O Rio de Janeiro faz parte, o Rio de Janeiro não fazia parte daquela anterior, que eu mostrei, da Unesco, mas dessa o Rio de Janeiro faz parte. E é curioso que essa pesquisa, em alguma medida, ela nasce por conta de um trabalho que nós fizemos no IPP, quando o Rio de Janeiro foi se candidatar como possível membro dessa rede de distritos criativos. Essas redes, essas plataformas, na verdade, elas funcionam, e aí de forma comum, essas plataformas entre cidades funcionam de forma semelhante, ela funciona com o objetivo de trocas de experiências, de boas práticas, enfim, o que uma cidade está fazendo que pode interessar a outra, enfim. A cada 2 anos, se não me engano, aquela da Unesco, essas cidades se encontram em algum país em alguma cidade que faz parte daquela rede, para discutir experiências. Tá? E ali eu só coloquei tem um endereço para o vídeo, onde vocês conseguem acessar o material que a cidade do Rio de Janeiro usou para integrar, para ser membro dessa rede. Pode passar. Tá? E agora eu entro um pouco, tirando a partir desse contexto, eu entro um pouco na perspectiva que eu tenho trabalhado na tese. Então, é um olhar dentre os possíveis olhares. Pode passar. Dentro de uma perspectiva da geografia, ou da economia regional, economia espacial, enfim, existe toda uma linha, uma trajetória de pesquisa
que se insere dentro da ideia que a gente chama de teoria de aglomeração, que é um conjunto que é um grande corpo de pesquisa que entende que a proximidade tem um efeito importante sobre as dinâmicas produtivas e logo sobre o desenvolvimento das cidades. E aí eu trouxe aqui algumas referências que eu acho que são importantes, dentro dessa linha que eu vou usar, que eu vou especificar um pouco mais. Eu trouxe uma frase que é interessante, que ela é sintomática dessa nova perspectiva das teorias da aglomeração, que é uma renovação nos anos 60, 70, que é a ideia dos segredos da indústria deixam de ser mistérios, estão no ar. Não sei se todos já interagiram ou já conhecem de alguma forma essa discussão, mas o que é interessante é que essa frase ela é atribuída a um economista inglês do início do século XX, Sir Alfred Marshall, e que, estudando os distritos industriais na Inglaterra, ele conseguia explicar uma série de variáveis responsáveis pelo dinamismo da região, enfim. Só que outras ele não conseguia explicar, porque não eram de fator material, eram intangíveis, eram condicionantes ou eram fatores imateriais. E aí ele diz o seguinte, os segredos da indústria deixam de ser mistérios. Eles estão no ar. Tá? Assim, mesmo que a gente não consiga pegar ou não consiga quantificar, então esse é um momento importante, porque ajuda a gente a pensar que é possível e às vezes é necessário pensar os fenômenos para além das possibilidades de quantificação que a gente tem desses fenômenos. O Milton Santos tinha uma frase que era interessante nesse sentido, quando ele desenvolveu isso está no livro Espaço Dividido, quando ele desenvolve a teoria dos dois circuitos da economia, superior e inferior, e ele fala mais ou menos assim, nem todos os fenômenos podem ser matematizados, e aqueles que são matematizados não necessariamente são os mais importantes. Eu estou reforçando esse aspecto porque a partir dessa discussão que eu venho fazendo na tese, eu venho pensando novas formas de representar ou de pensar as possibilidades de apreensão das dinâmicas produtivas da economia do material que se inserem essencialmente numa atmosfera do intangível. Pode passar, por favor. Então, esse está no ar seria aquilo cuja origem não reside em um ponto específico do espaço, pois se trata de circulação, movimento. Fluxo que estabelece contato em diferentes lugares e imaginários sociais. Assim se transforma e adquire novos significados, enriquecendo com as dinâmicas de interação. São práticas sociais que revelam a dimensão central da cooperação nos processos de criação do novo, através das dinâmicas de coprodução, socialização e socialização de informações e conhecimentos. Em síntese, a ideia de que determinadas aglomerações, elas produzem ou elas potencializam o surgimento de novas informações e conhecimentos. Então, a ideia de que proximidade tem uma correlação direta com o desenvolvimento territorial. A partir da escola da proximidade francesa, que é uma das perspectivas de pensar essas teorias da aglomeração, a gente tem buscado trabalhar a ideia de cultura enquanto recurso e ativo territoriais específicos na medida em que singularizam determinados lugares. Tá? Então, nessa perspectiva, a gente pode entender que a cultura ela pode ser pensada tanto enquanto bens e serviços de conteúdo cultural, ela pode ser apropriada ou mobilizada produtivamente nessa perspectiva, mas também numa outra que é enquanto fator de diferenciação territorial, pensando a questão das externalidades. Aí eu coloquei um termo, polinização, que talvez não seja tão comum, ou pelo menos, ou talvez sim seja comum, você pensa em polinização, pólen, você pensa na abelha, mas a apropriação que eu faço desse conceito é uma apropriação proposta por um filósofo francês, Jean Moulin Boutin, que eu acho que é bastante interessante, que, em suma, o que seria isso, né, para pensar a ideia de externalidade? Quando eu te pergunto, se você pergunta para um economista clássico ou industrial, você pergunta para o cara o seguinte, qual que é o valor da abelha? O valor da abelha é aquilo que ela produz, logo, cera e mel. Então, o valor da abelha ele fica reduzido à produção de cera e mel. Quando, na verdade, o grande valor da abelha é muito mais do que isso. O grande valor da abelha é a capacidade de polinizar outros vegetais, enfim, e com isso, potencializar a biodiversidade. Então, na verdade, a ideia de polinização é essa capacidade que a cultura, aplicada à cultura, é essa capacidade que a cultura tem de promover interações e fazer com que essas interações
potencializem diversidade, potencializem o que a gente está chamando de criatividade social nas cidades. Nesse sentido, esse quadro, na verdade, a ideia desse quadro é a proposta de um deslocamento de uma perspectiva desse bloco da esquerda para uma perspectiva do bloco da direita. Essa perspectiva do bloco da direita são as abordagens mais tradicionais que têm se consolidado para pensar essa coisa da economia criativa. Então, foco na empresa, né? Pensar segundo a lógica ainda das cadeias produtivas, a ideia de indústrias criativas, logo os clusters criativos, e a criatividade individual ou de determinados grupos que se consolida no conceito de classes criativas. Então, a ideia é fazer um salto dessa perspectiva para uma outra perspectiva. Não que a outra seja melhor ou mais correta, como eu disse, é uma perspectiva dentre as muitas. Só que a mais consolidada tem sido o primeiro grupo, então eu achei que talvez fosse interessante pensar um pouco diferente do que está sendo proposto. Por favor. Tá? E aí eu entro na questão de algumas considerações técnicas para fechar, possibilidades e limitações das formas de representação e apreensão. Porque é importante entender que a representação, na verdade, ela tem como precedente a forma de apreensão do fenômeno. Então, você quer transformar aquele fenômeno em algo inteligível, e existem várias formas de representação disso, seja estatística, seja a partir da análise de SIG, seja a partir de texto, etc. e tal. Então, eu fiz uma análise, um levantamento das formas como o fenômeno da economia criativa e da economia cultural tem sido expresso, logo como ele tem sido apreendido, e para pensar algumas outras questões. Por favor. Tá, aí são algumas das principais referências. Eu comentei agora há pouco sobre o estudo da Firjan, aquele livrinho roxo, aquela publicação roxa no final, que é a cadeia da indústria criativa, a cadeia da indústria criativa no Brasil. Esse é de 2008, nós temos novas edições mais atualizadas, enfim. E esses dois primeiros, eles são interessantes porque refletem um esforço do Ministério da Cultura já há algum tempo. Esse primeiro é um estudo do IBGE, né, Sistema de Informações e Indicadores Culturais, de 2003. Foi uma demanda do ministro Gil, na época, de tentar entender, de tentar quantificar o que é essa coisa da economia da cultura, qual é o valor da cultura do ponto de vista econômico, já que a cultura, em geral, é vista como algo acessório. Isso se reflete tradicionalmente no orçamento. Basta ver o peso da pasta de cultura, e isso em qualquer esfera, no município, no governo do estado, no governo federal. Então, uma forma de fortalecer o discurso, a narrativa de que a cultura é importante investir em cultura, é mostrar o peso econômico da cultura. Bom, segundo uma perspectiva que é a perspectiva que conduz grande parte das políticas públicas no Brasil e no mundo, né, que é importante você reforçar esse peso econômico. Se não tem peso econômico, acaba não tendo tanta relevância. Então, esse é um esforço que o IBGE fez junto com o MINC, na tentativa de criação de indicadores de cultura. No segundo momento, a gente tem aquele perfil dos municípios brasileiros, de 2006, e que foi feito um especial para a cultura também. E depois, em 2008, você tem o estudo da Firjan, que é um marco importante, já trazendo esse conceito de economia criativa e consolidando isso no Brasil. Embaixo eu trago uma ilustração que é interessante. Por quê? Porque recentemente eu recebi um e-mail do Ministério da Cultura. Eles estão contratando consultores para pensar essa dimensão produtiva da cultura no Brasil. Então, assim, é um esforço que já tem mais de uma década. Em 2003 já estava se manifestando, até um pouco antes, e que continua em andamento. Sim, é um processo, é complicado realmente isso. E aí, quando você vai ler o edital, consta explicitamente que é uma pegada, uma perspectiva voltada para entender as cadeias produtivas da cultura. Sendo que a concepção de cadeia produtiva, ela não dá mais conta, ou em muitos aspectos, ela não dá conta de pensar a complexidade da economia contemporânea, daquilo que eu chamei lá atrás de economia do imaterial. Hoje, talvez a gente tivesse, a perspectiva, ela é muito mais de pensar em termos de redes e territórios de geração de valor, ou de agregação de valor, do que meramente uma questão sequenciada, como aparece ali. Isso é importante porque isso se expressa, por exemplo, pode passar, por favor? Isso se expressa, por exemplo, não era esse mapa, mas é um seguinte, mas enfim,
Isso se expressa na forma como a gente representa, a forma como a gente apreende o fenômeno se expressa na forma como a gente representa ou se propõe a representar espacialmente esses fenômenos. Então, se a gente está pensando ainda em cadeias produtivas, a gente continua pensando com foco na empresa, a gente está olhando para a empresa. E a empresa, espacialmente, ela se representa enquanto ponto em algum determinado local do espaço. Né? Só que quando a gente está pensando na ideia de externalidade, que foi aquilo que eu falei lá atrás, as externalidades, ela circula, ela flutua pelo território. Tá? Então, ela é diferente porque ela não está num ponto congelado, ela é fluxo, ela é movimento. Sendo assim, como é que a gente pensa essa forma de representação da economia do imaterial se a gente continua atrelado a uma concepção de cadeia produtiva focada no ponto? Esse mapa foi um mapa de um artigo que a gente produziu lá atrás no IPP para parte daquele estudo que nós fizemos, que foi encomendado para quando a cidade foi se candidatar a integrar a rede de distritos criativos. Esse aí foi um mapeamento sobre, focado ainda, usando como referência aquele estudo da Firjan, das atividades da economia criativa, das atividades que fazem parte dos setores da economia criativa no estado do Rio de Janeiro. Então, nós pegamos e vimos quais são as cidades mais representativas do ponto de vista desses estabelecimentos empresariais, enfim, desses setores econômicos, e como é que isso variou ao longo da década. É óbvio que o Rio de Janeiro ia aparecer como mais representativo, está lá no mapa, mas quando a gente olha alguns vazios, por exemplo, uma coisa que a gente pode se perguntar então quer dizer que todos aqueles municípios que não estão mapeados não têm nenhuma dinâmica criativa ocorrendo? É uma questão. Nessa forma de representação, dá a entender talvez que sim, porque talvez eles não tenham grandes empresas ou empresas que façam parte daqueles 13 setores que eu expressei anteriormente, que eu mostrei anteriormente, e aí a gente reduz a dinâmica cultural e criativa de um município, condicionando-os ao fato de terem ou não determinados setores ditos criativos. Essa é uma outra forma de representação, que é a mais comum, que é a representação pontual. Eu coloquei ali em cima a lógica dos fixos. Né? Na geografia a gente tem muito esse debate da relação entre fixos e fluxos, ou depois o Milton Santos evoluiu no conceito e foi para ações e, enfim, fugiu agora, formas e ações. O que essa forma de representação permite a gente analisar? Sim, permite várias coisas, mas em particular, a gente consegue visualizar os padrões espaciais. E aí eu destaquei dois ali. No caso, a gente tem uma lógica de aglomeração, no primeiro, e uma lógica de distribuição equitativa. Nem sempre a lógica de aglomeração é algo negativo. Foi como eu estou tentando mostrar ao longo da apresentação. As aglomerações elas são importantes porque elas promovem dinâmicas de interação, etc. e tal. Nesse caso, a gente poderia falar que talvez seja algo negativo, porque aí é a distribuição espacial dos equipamentos culturais da cidade. Então, se a gente tem concentração em algumas áreas da cidade, a gente tem escassez em outras. Tá? Então, nesse caso, a gente poderia pensar como algo negativo. O que é curioso e que é interessante a gente pensar, recentemente foi feito um mapeamento de um programa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que se chama Ações Locais. Esse mapeamento foi feito pelo Jornal Globo e gerou uma grande controvérsia, enfim, trouxe muito debate em torno desse mapeamento, que foi interessante, porque mostrou que grande parte das ações locais, no caso, ações locais é um edital da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para produtores culturais na cidade, enfim, tem algumas especificidades, mas que mostrou que grande parte desses atores que tentaram, ou que acessaram esse programa, estão na Zona Oeste e Zona Norte. E aí, quando a gente vai para os equipamentos, a concentração é na Zona Sul e Centro. Tá? Então, se a gente olhasse para essa representação, ela poderia nos induzir, ou poderia dar a entender que a atividade cultural está onde tem esses pontos. Quando, na verdade, se a gente pensa nessa dinâmica territorial, a gente percebe que esses pontos eles não são isolados, eles não são atômicos, tá? Eles não estão pontos em si. Na verdade, eles interagem o tempo todo. Esses não, porque esses são equipamentos. Tá? São os equipamentos que estão fixos lá. O que interage são as ações, são as pessoas que circulam. E, no caso, as ações locais são pessoas que produzem
atividades culturais no território. Aí é só mais uma representação, só para ilustrar. Esse é um mapa recente do Distrito Criativo, é um mapa participativo. E, mais uma vez, é ele voltado para as empresas, são as empresas que atuam na área portuária. E, mais uma vez, a gente percebe que o foco é sempre o pontual. Então, você representa o ponto. Não há, ainda não há, não percebi, não consegui identificar uma outra percepção, uma outra forma de abordagem, tá, pelos atores locais. É isso, você bota o ponto lá e fala, eu estou aqui, pronto. Esse foi o mapa que nós fizemos por um daqueles estudos também, que eu mencionei. Na verdade, esse mapa permanece ainda preso à lógica dos fixos, apesar de ele ter uma representação talvez esteticamente mais interessante, ilustrar outras coisas, é claro, densidade, etc. e tal, mas na verdade é um mapa de densidade produzido a partir da distribuição dos pontos. Tá? A gente consegue ver onde tem mais concentração, já que no outro a gente não conseguia. Então, por exemplo, você podia ter um ponto, que na verdade um ponto é um prédio com 12 andares de atividades de empresa de economia criativa. No ponto você não vê, no ponto você vê um ponto. Né? Aí não, aí você vê que há uma concentração maior em determinados lugares. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma representação dos fixos. Admitindo a hipótese da proximidade territorial como potencializadora de dinâmicas de interação produtiva, responsáveis por alimentar a criatividade social na cidade, como pensar representações espaciais que nos permitam ir além da lógica espacial, noção de fixo, para contemplar as lógicas territoriais e reticulares, que seria a dinâmica dos fluxos. Como pensar as possibilidades, os horizontes potenciais, ainda que virtuais, de apreensão, representação dos fenômenos, de forma que sejamos capazes, inclusive, de avançarmos nas estratégias de captação de dados e informações. Isso é uma coisa importante. Porque grande parte desses estudos que eu apontei para vocês, inclusive que nós fizemos no PP, eles usam como base, porque você vai fazer um estudo desse, você precisa de informação. E como é que você capta, de onde você extrai essa informação? Existem informações oficiais que são geradas por vários órgãos. IBGE, ministérios, a universidade, o IPP, etc. e tal. Grande parte desses dados de atividades econômicas são retirados, por exemplo, da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, que é um cadastro de empresas formais do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí a gente já se depara com o primeiro problema. A gente está falando de atividade de economia da cultura, que para quem se debruça sobre o tema, sabe que há uma informalidade absurda nas dinâmicas produtivas relacionadas à economia da cultura. E quando a gente pega o cadastro da RAIS, a gente está falando estritamente de atividades formais. Quando a gente pega o cadastro da Prefeitura do Rio de Janeiro, para fazer aquele mapa de mancha de calor que nós fizemos, nós olhamos, para além dos profissionais, nós olhamos para as empresas cadastradas, mas só as empresas que têm cadastro na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, mais uma vez a gente volta, a gente está olhando para o setor formal. É uma forma de enxergar? Sim, é o dado formal que tem, é o dado oficial que tem. Mas o que eu acho que é o trabalho, um dos desafios que a academia tem é justamente questionar, tudo bem, o dado formal que tem é esse, mas esse dado hoje dá conta de entender a complexidade do mundo? Um exemplo concreto. Será que dá conta hoje de entender as dinâmicas produtivas hoje, ou pensar a economia hoje, continuando com as categorias de primário, secundário e terciário que o IBGE até hoje usa nas suas pesquisas econômicas? Não sei, eu particularmente acho que não, mas se não couber à academia esse papel de instigar e de fazer a crítica, de propor mudanças, tenho minhas dúvidas sobre a quem cabe isso. Porque, às vezes, para o poder público, para as instituições, é mais cômodo permanecer, porque já faz, enfim, dá certo e vai fazendo. Sendo que o mundo muda, e quando o mundo muda é importante acompanhar essas mudanças, senão fica para trás. Por favor. Então, pensando nessas questões, a gente fez algumas buscas, enfim, pensou em algumas situações, e aí eu me deparei com esse portal, não sei se todos conhecem, mas é uma coisa interessante, é uma iniciativa da Unirio, foi desenvolvida da Unirio, em parceria com o Sebrae e financiado pelo FINEP. É o portal do Carnaval. E o que tem de interessante nesse portal? Dentre as várias coisas, eu queria chamar a atenção para o fato que, na verdade, ele é um grande banco de dados
que foi concebido para cadastrar os profissionais do Carnaval na cidade do Rio de Janeiro. O Carnaval no Rio de Janeiro, não preciso nem discutir qual a importância econômica que ele tem para a cidade. Importância em vários sentidos, econômica também. E a gente não tinha um levantamento, a gente não tem, na verdade, se vocês perguntam para qualquer um, tá, qual é o número de profissionais que atuam no Carnaval, ninguém vai ter essa resposta para vocês. Não vai. E aí uma das iniciativas e uma das sacadas que esse professor da Unirio teve foi isso. Mas por que não tem? Porque a gente só tem o cadastro dos profissionais formais. E no mundo do Carnaval, ou como no mundo da economia criativa, da economia da cultura, quase ninguém é formalizado. Tá? Então, assim, como é que a gente cadastra esse pessoal? Esse pessoal quer aparecer de alguma forma, porque eles quer aparecer no sentido de que é importante eles estarem em algum lugar para o contratante saber que eles existem e contratar. Então, vamos criar uma plataforma que faça essa mediação. O cara vai lá, coloca os dados dele, a escola de samba, enfim, o contratante vai, acessa esse portal e, a partir daí, consegue identificar quais são os perfis profissionais, quantos tem, etc. e tal. A partir desses dados que eu levantei desse portal, a gente conseguiu fazer, por exemplo, um esquema daquele que é interessante para pensar a diversidade de profissionais que atuam no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu tenho minhas dúvidas se existe algum setor da economia ou alguma atividade no Rio de Janeiro ou no Brasil que envolva tanta diversidade de profissionais quanto o Carnaval mobiliza. Eu acho que não. Porque se a gente começa a olhar, tem até outros ali que eu botei agrupado, que na verdade a gente vai agrupando, porque são profissionais de diferentes tipos, desde da pessoa que fornece a quentinha, ao pesquisador de antropologia que vai fazer o estudo de enredo, ao designer visual, ao engenheiro que faz a estrutura dos carros alegóricos, enfim. Então, é uma estrutura realmente monumental que mobiliza perfis profissionais altamente variados. Essa aí é uma outra forma, outra perspectiva. Esse foi um estudo de caso que eu fiz através de trabalho de campo. Isso aí eu representei em mapa também. Isso é um esquema, mas ele também ganhou uma representação em forma de mapa que eu não trouxe. Peço desculpas, eu acabei não conseguindo extrair, porque só tinha na versão em francês, que foi num artigo que foi publicado. Não deu tempo de traduzir. Essa é uma forma também de a gente conseguir tentar se aproximar dessas dinâmicas dos fluxos. Mas isso já é um trabalho um pouco mais complicado, porque é um trabalho de campo, você tem que estar, você tem que acompanhar. Quem faz muito bem isso é a antropologia, os etnógrafos, que acompanham o movimento dos atores. Eu faço uma brincadeira que tem aquela frase célebre, follow the money, né? Então, siga o dinheiro, siga os atores. Vamos ver onde que os atores vão até onde ele vai te levando, né, dentro desse emaranhado de relações que eles tecem na cidade. E aí a gente consegue mais ou menos se aproximar da constituição de territorialidades, das redes que eles tecem na cidade, enfim. E aí, pensando nessas duas lógicas, na lógica anterior do Portal do Carnaval e nessa lógica, que é uma lógica que, do ponto de vista da pesquisa, ele é muito custoso. E do ponto de vista da produção de informação, ele se torna, a certo ponto, inviável. É isso. Era objeto da minha pesquisa, eu fui fazer um trabalho de campo. Mas você imagina, sei lá, para o poder público, botar um monte de gente para a rua, fazer trabalho de campo para tentar entender a dinâmica de cada coisa. É inviável, é impossível. Então, no IPP, o que a gente começou a conceber? Juntando essas ideias, a gente começou a conceber uma proposta de mapa participativo de cultura ou de atividades culturais e criativas, que seria, simultaneamente, um mapa participativo, onde as pessoas poderiam colocar onde eles estão, quais atividades estão ocorrendo, mas também uma rede social. Pode passar, por favor. Uma rede social que teria um cadastro por trás. E, por exemplo, esse cadastro poderia perguntar quais são os atores que se relacionam de alguma forma contigo. Tá? E a partir dessas informações, desses atores, a gente poderia começar a tecer essas redes de contatos que existem, enfim, quais são os atores mais relevantes do ponto de vista da lógica da produção cultural na cidade. Enfim, a gente consegue identificar esses atores-chave, ou que a gente poderia chamar de hubs na cidade. E quais são os territórios, as territorialidades que eles constituem. Então, esse é um projeto que está sendo desenvolvido, está sendo gestado lá no IPP. Demora um pouco, porque envolve recursos, envolve uma série de questões, mas que é isso, está sendo pensado, e aí já de imediato eu convido todas as cabeças, o LabGIS, enfim, se quiser participar, para trazer contribuição, pensar junto com a gente, eu acho que é sempre bem-vindo fazer em parcerias,
É isso, assim, o que eu tinha para falar um pouco era isso. Peço desculpas por não ser uma coisa talvez focada em si, talvez estivesse esperando, mas pode passar, acabou. Era isso, eram algumas considerações relativas às formas de representação que foram aparecendo ao longo da pesquisa e que de início eu não imaginava que fosse aparecer, não previa isso, mas que de alguma forma foi interessante porque acabou casando a pesquisa com o trabalho que eu tenho desenvolvido no IPP. É isso, obrigado, boa tarde.